E não é que um importante campeonato fechou a transmissão com várias plataformas e terá 100% das suas partidas transmitidas? Pois é, para entender toda essa história e muito mais, deixa aquele like esperto e vem comigo que o Pocket News dessa quinta-feira tá no ar. Os dois grupos de clubes que querem a nova Liga do Futebol Brasileiro já articulam uma reunião em julho para conciliação entre os dois lados. O objetivo é formar de fato a liga para organizar o Super Brasileirão. Segundo o blog do Rodrigo Matos no UOL, já existe uma projeção de que a organização poderá gerar 4 bilhões de reais em receitas anuais com os direitos, o que representa mais do que o dobro do valor atual. Para a reunião que deve acontecer no meio de julho, foram formadas duas comissões, uma de cada lado, para o encontro ser mais produtivo. Do lado da Libra, Corinthians, Red Bull Bragantino e Santos; do outro lado da Liga Forte Futebol, Galo, Fluminense e Fortaleza. A intenção é discutir os critérios de distribuição de dinheiro das duas partes e tentar um acordo para que ocorra a adesão de todos. O principal motivo é que cada vez mais os clubes estão percebendo que perderão bastante dinheiro do bolo se os direitos não forem vendidos de forma única por uma liga independente. Muita gente olhou com maus olhos a criação desse movimento Forte Futebol, olhando como mais uma dissidência do futebol brasileiro que historicamente é muito desorganizado, que os clubes são incapazes de se unir. Eu até entendo esse olhar, mas a gente precisa entender que o cenário é completamente diferente. A gente precisa entender que hoje a gente tem uma lei do mandante, que a partir do momento que o movimento Forte Futebol aqui tem 62,5% dos clubes da Série A e da Série B, eles têm também jogos dos times de lá da Libra quando mandantes aqui, isso muda tudo. Dá um poder de barganha para esses caras negociarem o que eles quiserem de maneira muito forte. E eu tô do lado deles, porque eles pedem mais igualdade, apesar do meu time, o dirigente do meu time tá do outro lado. A gente não pode ser de defensor do dirigente do nosso time completamente, aí não importa o que o cara faça, como tem muito torcedor que é assim. Pelo contrário, eu quero o bem do futebol brasileiro, e o bem do futebol brasileiro vai vir a partir de uma liga brasileira mais equilibrada financeiramente para todo mundo. A partir do momento que o Fortaleza, o Ceará, a Chapecoense, não importa o time, tiver mais poder de investimento, todo mundo cresce porque o Campeonato Brasileiro se equilibra. Essa é a norma número 1 dos esportes americanos e por isso eles são tão fortes no mundo inteiro. É a premissa número 1. Então a gente precisa seguir esse bom exemplo. Agora, essa lei do mandante faz com que eles fiquem muito fortes e ainda que você pense, tá bom, então eles negociam cada um de um lado. Pode acontecer, já é melhor do que a negociação individual, mas acho muito difícil porque eles sabem que eles rasgariam muito dinheiro se a Liga Brasileira não se formar de maneira única. Os dirigentes eles podem ser tudo, mas eles não rasgam dinheiro. E o mercado mudou muito de como era 10 anos atrás, quando se implodiu o Clube dos 13. Não existia streaming naquela época, empresa de fora investindo milhões em direitos aqui de futebol brasileiro. Isso mudou, o poder saiu da mão da Globo. A Globo, que paga em real, viu a sua moeda enfraquecer ao longo dos últimos anos. E hoje, empresas pagando em dólar, que tem muito mais grana para investir, estão aí, a todo vapor. O cenário mudou. Então é importante que eles se unam, eles vão se unir. Eu não sei se eles vão se unir nessa reunião de julho. Tomara que sim, mas mesmo que demore 1 ano, isso vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida. Para mim não é nem mais uma questão de se acontecer, é quando acontecer. A gente vai ter a Liga do Futebol Brasileiro, eu não sei quando, mas a partir de 2025, para mim é certeza quando encerra o contrato com a Globo, que vai até o final de 2024. Essa para mim é uma certeza, mas eu quero saber de você aí desse lado, o que você acha? Você tá tão otimista como eu ou tá cético? Quero muito saber a sua opinião, comenta aí. A partida de ida das oitavas de final da Libertadores entre Corinthians e Boca Juniors rendeu ao SBT o recorde de audiência para o canal neste ano. A emissora paulista conquistou 17,7 pontos de média na Grande São Paulo, com um pico de 19,8. A participação sobre o número de TVs ligadas foi de 27%. Segundo dados divulgados pela Máquina do Esporte, o jogo também deixou a emissora de Silvio Santos na liderança da audiência durante 45 minutos. Ainda sobre a audiência, a derrota da seleção brasileira para a Suécia por 3-1 na última terça foi a maior audiência da equipe nacional em transmissões da Globo desde o jogo contra a Austrália, realizado em 23 de outubro de 2021. Em São Paulo, o jogo rendeu 11 pontos de audiência, já a participação no número de TVs ligadas foi de 27%. O amistoso entre Brasil e Austrália no passado havia rendido 6 pontos de audiência, mas com participação de 39%. Agora, a seleção brasileira feminina se prepara para a Copa América, que será realizada no mês que vem na Colômbia e será exclusiva do SBT na
na TV aberta. O Brasil estreará na competição contra a Argentina no dia 9 de julho. A Puma e o Milan anunciaram a extensão do acordo de fornecimento de material esportivo entre a marca e o clube, que teve início em 2018. Além disso, a novidade é que a empresa alemã passará a deter os name rights do centro de treinamento das categorias de base do time italiano, rebatizado de Puma House of Football. Pelo novo contrato, o objetivo é que o espaço se torne uma casa de desenvolvimento para a nova geração de jogadores do clube e também sirva de suporte ao futebol feminino. O centro de treinamento também abrigará ativações da marca, além de eventos e iniciativas importantes para a cidade de Milão. A Qatar Airways foi confirmada como nova patrocinadora master do PSG em um acordo válido por vários anos. A empresa aérea substituirá o logotipo Live Limits da Accor, que estava na camisa desde 2019. Apesar de deixar o espaço nobre do uniforme, a rede hoteleira continuará como parceira comercial do time de Paris. O novo patrocínio aumenta a dependência financeira do clube em relação a investimentos do Qatar. O atual campeão francês divulgou vídeos e imagens da nova camisa em suas redes sociais e anunciou o acordo em seu site oficial. Galera, recadinho rápido, porque nessa quinta-feira, dia 30 de junho, data que esse vídeo está indo pro ar, às 8 da noite, a gente vai bater um papo aqui de algumas horas com um repórter da ESPN, que eu particularmente gosto muito, Vinícius Nicoletti. Vai ser o nosso episódio número 11 aí do nosso podcast Tomando Uma Com, que se você não conhece, basta se inscrever no nosso canal aqui Tomando Uma Com, que tá aqui embaixo na descrição, e também no nosso canal de cortes Tomando um Corte, cujos melhores momentos saem por lá depois. O podcast também depois vai estar disponível em todas as plataformas de áudio aí da internet. Então, se você prefere também ouvir, fica à vontade. A gente também vai deixar todos os links na descrição lá no episódio do podcast no canal Tomando Uma Com. Convido todo mundo a se inscrever, ativar o sininho, porque assim que a gente entrar no ar, você recebe a notificação. Eu te espero 8 da noite ao vivo. Demorou? É nóis. O Campeonato Paulista Feminino, que começa no dia 10 de agosto, terá pela primeira vez na história 100% dos seus jogos transmitidos ao vivo. Além disso, os 12 clubes participantes receberão R$2.600.000 em cotas e premiação ao longo da competição. Esta é a maior premiação da história do futebol feminino no Brasil. A equipe campeã receberá R$1 milhão e a vice R$500.000. A premiação de R$2.600.000 representa um aumento de 1.757% em relação à edição de 2021, quando foram pagos aos clubes R$140.000. A competição contará com distribuição inédita, incluindo transmissões multiplataforma em todas as mídias. Sport TV, YouTube, HBO Max, Paulistão Play e Eleven Sports irão transmitir o Paulistão Feminino desde a primeira fase. Recentemente, a competição fechou com o grupo SBF, dona da Centauro, e será a principal patrocinadora do campeonato. Os jogos devem ser transmitidos dentro do canal da Centauro, com transmissão realizada pela equipe da NWB, que já foi responsável pela produção das partidas do Paulistão masculino no YouTube na temporada de 2022. Pois é, né? A gente deu aqui numa notícia nas rapidinhas mostrando que a Globo bateu recorde com a audiência do futebol feminino com seleção. O SBT vai transmitir a seleção na Copa América. Agora aqui a criação de um torneio regional, que é um campeonato paulista, que aumentou mais de 1000% em arrecadação, com interesse multiplataforma. Isso diz muito sobre o esporte como um todo, que está cada vez mais se enfiando goela abaixo de quem não gosta. A verdade é essa. Se você não gosta, paciência, porque tem cada vez mais dinheiro envolvido e só se multiplica ano após ano. E por que isso acontece? Por que as plataformas gastam dinheiro? Por que a Centauro está gastando uma bala para patrocinar? Porque ela é legal? Se ela fosse legal, ela patrocinaria desde sempre, quando o futebol feminino brasileiro não era nada. Ela patrocina, e não estou falando da Centauro aqui num tom de crítica, não é isso. Mas ela patrocina como qualquer outra empresa, e esse é o mercado, esse é o capitalismo. Se ela vê que ali tem uma maneira dela recuperar aquele dinheiro, uma maneira de investimento, o patrocínio nada mais é do que uma forma de investimento, de você recuperar esse dinheiro de outras maneiras. Às vezes também o patrocínio é apoio a um esporte ali desprezado, etc. Existem esses movimentos de patrocínio institucional, mas não vejo esse como caso, eu vejo esse como algo que está cada vez mais crescendo, e as audiências mostram. A gente deu uma notícia aqui hoje falando da audiência da Globo, recorde com o futebol feminino. Então assim, eu não sei se você gosta, se você não gosta,
Mas você vai ter que engolir, porque cada vez mais o futebol feminino vai estar na TV aberta, cada vez mais vai estar na TV fechada, nessas plataformas de streaming, e cada vez mais essas empresas estão gastando dinheiro para transmitir. Por quê? Porque o interesse do público está aumentando. Isso diz muito sobre o futuro do futebol feminino aqui no Brasil, que lá fora já é muito mais desenvolvido, e a gente espera que a gente consiga equiparar aqui em termos de investimento nos próximos 10 anos. Quem sabe? Mas eu quero saber de você. O que você acha? Qual vai ser o futuro do futebol feminino aqui no Brasil? Você acha que a gente tem muito fruto para colher lá na frente, ou a gente está chegando no pico, no máximo, e não passa disso? Comenta aí que eu quero saber. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.